Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, hoje eu vim falar para você sobre o espírito do medo que a Bíblia fala tanto. A Bíblia fala 366 vezes: não tenha medo. Em um versículo, Deus diz: não te dei o espírito do medo. E muitas pessoas acham que o medo é apenas um sentimento, né? Como em tudo que vivemos. Nós vivemos baseado em pensamentos, sentimentos e emoções. Mas por isso que Deus diz na Bíblia que as pessoas são destruídas por falta de conhecimento. E Deus diz também que ninguém tem que ser ignorante e ignorar, não querer saber, não ter esse tipo de conhecimento. Então Jó, em 3:25, Jó, ele diz que tudo aquilo que ele temia me sobreveio. O que quer dizer isso, né? Tudo que ele temia aconteceu com ele. Quando diz me sobreveio, é que o medo, ele tem o poder de atrair aquilo que nos aflige. Então, quando Deus diz que você não tem que ignorar esse tipo de conhecimento, porque ignorando não é a solução. A solução é você realmente querer buscar um conhecimento para poder Deus tratar sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Muitas vezes, da onde parte o medo? Da onde vem? Porque todo mundo tem algum medo. Cada um tem algum tipo de medo. Eu conheci o espírito do medo quando esse sentimento, né, esse pavor, que eu suava e me tremia toda, e eu não tinha costume de sentir isso, porque eu fui criada com uma mãe me incentivando a não ter medo de nada. Então isso já me causou uma resistência. Eu, com medo de apanhar de minha mãe, eu já sabia me defender. Então demorou muito eu conhecer o sentimento do medo. E quando eu fui conhecer esse sentimento, foi quando eu pensei em dirigir, comecei a dirigir, e esse sentimento quis travar a minha vida. E no decorrer da minha vida, quando eu descobri o que era Deus, eu descobri como o espírito do medo tenta travar em alguma área a vida das pessoas. Porque cada um já sentiu algum tipo de medo e que trava a vida da pessoa em alguma área, né? Tem pessoas que têm medo de andar de avião, tem pessoas que têm medo de falar em público, tem pessoas de ter medo do conhecimento. Então, quando você para refletir e lê a Bíblia, você entende que não é apenas um sentimento, é algo que vem para nos atrapalhar. E a ignorância, você só vai ver que não conseguiu vencer esse tipo de sentimento quando você tenta superar o medo sozinho, né?
Quando você tenta superar o medo sozinho, chega em alguma área que você vê que não conseguiu. E como você saber que a Bíblia não mente? Porque muitas pessoas dizem assim: ah, mas a Bíblia foi feita por homens. Mas quando você passa a ter uma leitura bíblica, você começa a descobrir que a Bíblia não mente. O sentimento do medo, todas as vezes que ele aparece na vida de alguém, é algo destrutivo. Nunca apareceu o medo para ser algo construtivo, né? O que o medo causa na sua matéria? Causa o nervoso, causa o descontrole emocional e muitos tipos de doenças vêm através do medo, né? Gastrite e muitas doenças. Então, quando você passa a ter uma leitura bíblica, você vê que a Bíblia não é simplesmente um livrinho, e sim um manual de vida. Eu lembro que quando eu não era habilitada, eu era muito parada pelos guardas. Então, isso me trouxe uma sabedoria que é como Jó diz: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Porque quando você sente, quer dizer, você atrai. É isso que Jó quis ensinar na Bíblia. Quando você sente, o seu sentimento atrai. Quer dizer que os nossos sentimentos têm consequência. Não é apenas um sentimento. Por isso que Deus diz: não seja ignorante e não despreze uma leitura bíblica achando que você pode vencer a sua vida sem conhecimento nenhum. Então, eu aprendi que quando eu não era habilitada, todos os guardas que praticamente eu via, uma blitz, quando eu via, eu já tinha, né, aquela sensação que eu ia ser parada. E realmente os guardas me paravam. E aí, quando eu tirei a minha habilitação, a gente fica logo ansioso, querendo mostrar que agora é habilitado. E de repente, os guardas pararam de me perseguir. Veja como o mundo espiritual se movimenta, né? Aquilo que você sente dentro de você atrai. É algo inexplicável o mundo espiritual. E também eu ouvi uma história muito bem interessante que eu vou contar aqui para você entender que o mundo espiritual não brinca e que nós temos mesmo que a melhor saída é buscar o conhecimento para entender que nós precisamos de ter uma leitura bíblica e uma rotina, como eu disse em outros vídeos, uma rotina de buscar a Deus, como Deus ensina. Eu conheci um caso de uma mulher que na gestação dela, ela começou a ter medo que o filho nasceria morto. E ela começou a botar isso na mente e começou a declarar, né? Por isso que Deus diz na Bíblia: não há um mal sem causa. Porque quando a Bíblia nos ensina que quando você dá legalidade, o que é dar legalidade? É você falar aquilo que você tem medo. Quando uma pessoa ela dá legalidade no mundo espiritual, ela abriu brecha. O mal joga na mente
e a pessoa declara no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que a palavra tem poder. Então você, conhecendo ou não sobre as consequências das palavras, então ela declarou que o filho nasceria morto e realmente foi o que aconteceu. Por isso que Deus diz na Bíblia: não seja ignorante e busque um conhecimento. Porque muitas pessoas dizem que sabem do mundo espiritual. Mas você buscar uma sabedoria do mundo espiritual que não vem de Deus, na hora que você precisa de conhecer as coisas de Deus, você não conhece. Então quer dizer, você conhece o mundo espiritual de forma enganosa. E eu digo a você de certeza sobre isso. Uma das minhas conversas, eu conto detalhes aqui, fatos, para que você entenda as coisas espirituais da parte de Deus. Eu tive uma conversa rápida com a minha mãe na rua e fui falar da palavra de Deus com ela, né? E aí eu explicando para ela que a religião dela engana, que ela devia realmente buscar a Deus. E ela diz já saber tudo. E como eu sei que não é verdade, a gente percebe a mudança de uma pessoa que não tem conhecimento do mundo espiritual vindo de Deus, até na expressão facial, na bola do olho da pessoa, entendeu? E outro conteúdo eu vou explicar melhor para você. Então, nessa hora que eu estava conversando com ela, que eu estava tentando entrar na mente dela com esse conhecimento de Deus, ela disse: eu sei o que aconteceu comigo quando eu deixei a minha religião uma vez. E aí a expressão dela mudou, né? E ela disse: eu tenho medo de largar o candomblé. E eu falei para ela que eu sei que o medo não vem de Deus, né? Então você perceba que o medo não é simplesmente um sentimento. Existem os sentimentos e existem os sentimentos que destroem as pessoas, que trava, que segura a vida das pessoas. Então, quando Jó diz na Bíblia que tudo aquilo que ele temia me sobrevém, é porque acontece tudo que a pessoa tem medo. Outro exemplo que eu dou aqui para você sobre o medo é uma pessoa que é bastante ciumenta. Se ela não controla o medo de perder o outro, realmente ela vê que no futuro vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer. Então ela atraiu o término do relacionamento dela com a possessividade, o medo de perder, ela perde. Então tem outro versículo na Bíblia que diz que o reino do céu não ficou para os covardes. Então, medo, nervoso, tudo isso vem simplesmente desse sentimento que as pessoas que não conhecem do mundo espiritual diz. O medo é apenas um sentimento. Quando eu vejo alguém falar isso para mim, eu tenho certeza que uma pessoa que fala isso, ela nunca leu a Bíblia. Então, ela acha tudo normal. Tudo é normal, tudo é natural. E é isso que Deus diz. Deus dá esse conselho para todo ser humano, que não seja ignorante e busque o conhecimento, para não ser destruído com os próprios sentimentos. Então não adianta
o ser humano dizer eu conheço o mundo espiritual e não conhecer o que Deus ensina. Conhecer o mundo espiritual de qualquer forma, existem várias formas de conhecer o mundo espiritual, de buscar conhecimento no mundo espiritual. Mas esse conhecimento que vem de Deus, Deus impôs regras. Então, o mínimo que um ser humano tem que querer saber é o que está escrito na Bíblia, para ele identificar o que está acontecendo com ele. Então, esse exemplo que eu lhe dou do ciúme é para você entender que a Bíblia não mente. Quando Jó, ele diz que tudo o que ele temia sobreveio, você entende que o medo não é uma coisa que você tem que ignorar e conviver com o medo. Eu tenho outro exemplo para citar aqui para você entender. Eu tenho uma colega que ela era muito ameaçada por agiotas e ela ficava nervosa, tremendo, com medo dos agiotas. E aí ela foi para uma igreja conversar com um pastor e o pastor indicou ela jejuar pelo espírito do medo. E depois do jejum, Deus prendeu o espírito do medo na vida dela e ela conseguiu se defender das ameaças, das coisas que os agiotas fazem, né? Que eles dão pressão psicológica e as pessoas se rendem. Ela me conta que a dívida dela de 15 mil passou para 30 e ela não conseguia conversar muito pelas ameaças e ela cedia às pressões. Então, ela ficava pagando e sempre pagando e nunca conseguia se livrar da dívida. Quer dizer, o medo travava ela nessa área. Ela não conseguia resolver esse problema na vida dela. Então, quando ela jejuou pelo espírito do medo, pedindo a Deus uma misericórdia para ela conseguir resolver os problemas dela, para Deus ajudar, Deus prendeu o espírito do medo da vida dela e aí ela não cedeu mais. Né? Quando os agiotas diziam, você está pensando que eu não vou lhe encontrar? Eu quero lhe encontrar. E ela disse, eu estou aqui. Eu não estou com medo de você, pode vir. Eu não vou pagar uma coisa que eu não devo mais. Eu vou lhe pagar da forma que eu posso e vou lhe pagar o que eu devo. E aí ela percebeu realmente que o mundo espiritual era mais real do que o que ela imaginava. Então, todas as vezes que o medo, que eu lhe apresentei aqui sobre o medo, você veja que não é algo normal, é algo sobrenatural que você entende como uma coisa normal, mas que só vem como algo destrutivo. Nada que venha para construir na vida de um ser humano. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. O que é que você acha sobre o espírito do medo? Se você já sentiu medo de algo que travou na sua vida. Eu conheço outra história que uma pessoa ia dirigir, várias histórias de pessoas que vão dirigir com medo e quando teve uma tragédia, uma queda, bateu o carro, desistiu de prosseguir, de enfrentar o espírito do medo e foi vencido pelo medo e não conseguiu mais. Então veja que toda vez que o medo entra, é sempre algo que a pessoa perca, né? Então eu indico para você, caso você tenha algum problema desses, que você tenha uma rotina de orar, converse com Deus, caso precise abrir um jejum. Essa moça, ela jejuou por 7 dias.
no mesmo sentido, no mesmo propósito, e ela disse que tanto não sentiu mais medo de resolver o problema dela, como o medo sumiu da vida dela e ela não tinha mais medo de nada. E Deus também ensina na Bíblia o que o Espírito Santo lhe traz, né? Ele lhe traz uma sabedoria, uma prudência e uma dinâmica que você passa a entender que o mundo espiritual é mais real do que o que você pensa. E mais cedo ou mais tarde, você ignorar o que está na Bíblia, você vai vendo que não valeu a pena. E que você perdeu tempo em não querer saber o que Deus ensina. Porque muitas pessoas, elas passam muito tempo sem querer saber e com a idade ela acha que as doenças que apareceu na vida dela foi causado pelo sistema nervoso, pela idade, e a Bíblia diz que não há um mal sem causa. Então, quando você aprende diretamente com Deus, com o Espírito Santo, você vê realmente que não vale a pena você viver sem saber. Como eu já disse em outros vídeos, se uma vírgula muda uma frase, imagine um conhecimento bíblico, né? Que pode mudar totalmente a sua visão de resolver as coisas. Tá certo? Então eu peço para você que deixe o seu like, compartilhe o vídeo com alguém que você veja que tem medo de alguma coisa, para a pessoa entender que é mais fácil vencer o medo com a oração, com o jejum, com o propósito, que a Bíblia também ensina os propósitos, de que se deixar ser vencido pelos próprios sentimentos ruins. Que Deus ensina que não aceite nada que não vem de Deus na sua vida, tá certo? E até o próximo vídeo.